escolhido, e se eu te dissesse que talvez o vilão da história não seja quem todos pensam que é? Parece impossível, né? Mas e se toda a verdade que você achava conhecer fosse apenas uma versão manipulada, criada para esconder o que realmente aconteceu? Você está prestes a descobrir uma verdade que muitos tentaram enterrar. Mas atenção, você não chegou até este vídeo por acaso. Existe algo neste vídeo que sua alma precisava ouvir. E se você continuar assistindo, vai entender exatamente por quê. Antes de continuarmos, já deixa o like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem poderosa para mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho porque aqui as máscaras caem. E nos comentários, escreva o número 22. Quem comentar vai estar se conectando com outros que também acordaram. Esse não é só mais um vídeo, é um chamado, um despertar. Às vezes, os maiores crimes não são cometidos nas sombras, mas sob holofotes, enquanto a multidão aplaude. Existe uma teatralidade cruel no modo como pessoas inocentes são atacadas, não às escondidas, mas diante de todos, como se a humilhação pública fosse um espetáculo. A sociedade, sedenta por narrativas emocionantes, muitas vezes prefere a mentira bem contada à verdade silenciosa. Aquele que vive de forma íntegra, discreta e autêntica, acaba sendo invisível até que alguém decida distorcer sua história para atender aos caprichos de um enredo mais palatável. É aí que começa o verdadeiro terror, quando o vilão da trama é quem carrega a luz. Segundo estudos psicológicos, uma mentira carismática é 4 vezes mais persuasiva do que uma verdade serena. Essa distorção da percepção coletiva cria uma cortina de fumaça onde a lógica é suprimida pela emoção e o julgamento se baseia em aparência, não em essência. O inocente se torna suspeito simplesmente porque não responde ao espetáculo da acusação com a mesma teatralidade. A verdade, por ser calma, não convence quem já está viciado no ruído. E o mais cruel é perceber que muitos sabem disso, mas preferem o entretenimento à justiça. A verdade, porém, tem um tempo diferente. Ela não brilha de imediato, não grita por atenção. Ela observa, espera, e quando aparece não pede licença, chega com provas, com impacto, com consequências. As mesmas pessoas que riram da dor alheia começam a suar frio tentando explicar o inexplicável. Porque no final das contas, a mentira pode ter fãs, mas a verdade tem memória. E ela não esquece. Se até aqui, esse vídeo já tocou algo dentro de você, se você sentiu que foi visto, ouvido ou compreendido como nunca antes, então considere ir além do like. Clica agora no botão de Valeu Demais aqui embaixo e envie $100 como forma de manter essa mensagem viva. Isso não é sobre dinheiro, é sobre missão. Você não está apenas contribuindo com o canal. Você está dizendo ao mundo, essa verdade precisa continuar sendo contada. Se puder, envie agora $100. Um gesto de força, coragem e gratidão. E que isso volte para você em forma de clareza, proteção e justiça. Eles não encontraram nenhuma prova real, nenhum erro evidente, nenhum escândalo para sustentar suas acusações. Mas isso não os impediu. Pelo contrário, usaram a ausência de fatos como um convite para criar uma história inteira baseada em insinuações, olhares enviesados e frases manipuladas. O processo foi tão bem ensaiado que em pouco tempo uma pessoa inocente se viu carregando um fardo que nunca lhe pertenceu. E tudo porque era mais conveniente apontar o dedo do que aceitar a ausência de falhas. A tática era simples. Não era necessário convencer com lógica, bastava provocar sentimentos. Espalharam rumores com disfarce de preocupação. Fizeram perguntas falsas do tipo: você não acha estranho? Sem nenhuma intenção de ouvir respostas. Manipularam o tempo, omitiram contextos, distorceram falas, tudo com um único objetivo:
transformar um ser humano em um personagem vilanesco. A verdade não era interessante o suficiente, então a reinventaram. O tribunal era informal, o veredito era baseado em fofocas, e o público, sedento por drama, aplaudiu sem pensar. O mais doloroso? Ver pessoas que antes sorriam ao seu lado se afastando, desconfiadas. Não por saberem algo concreto, mas porque alguém, com um pouco de influência, sussurrou algo no ouvido certo. O julgamento foi coletivo, mas a sentença foi solitária. Não houve direito de defesa, nem espaço para explicações. O mundo simplesmente decidiu acreditar no que era mais fácil digerir. E quando a verdade ameaça voltar à tona, os mesmos que criaram o teatro fazem de tudo para não deixar a cortina subir. Você nunca precisou se destacar para incomodar. Só o fato de existir já era o suficiente. A sua presença autêntica, honesta e sem máscaras se tornou um espelho que refletia aquilo que muitos queriam esconder. Suas próprias fraquezas, suas próprias hipocrisias. E como não suportavam encarar essas verdades, preferiram quebrar o espelho do que lidar com a imagem refletida. Você foi atacado, não por ser um problema, mas por ser uma lembrança viva de tudo o que eles deixaram de ser. Eles fingiram que você era arrogante, quando na verdade era apenas íntegro. Disseram que você queria atenção, quando na realidade só queria paz. Te acusaram de fingimento, quando na verdade o que incomodava era a sua autenticidade em um mundo obcecado por aparências. Ao invés de aprender com você, te puniram por ser diferente. A sua transparência se tornou insuportável para quem sobrevive de máscaras. E o mais paradoxal, quanto mais atacavam, mais revelavam sobre si mesmos. Porque quem precisa destruir um espelho é alguém que não consegue mais suportar o próprio reflexo. Ao te derrubar, esperavam apagar suas próprias sombras. Mas o que não perceberam é que quebrar um espelho não apaga o que ele mostrou. Apenas espalha os estilhaços, e com eles a verdade corta mais fundo. Na cabeça deles havia uma equação perversa. Para que eles fossem vistos como bons, você precisava ser pintado como mau. Criaram uma narrativa onde o seu silêncio virava culpa, sua resistência era arrogância, e sua dor era desproporcional. Isso tudo porque se você fosse de fato inocente, então as atitudes deles deixariam de ser erros, seriam crueldade. E aceitar isso seria encarar um monstro no espelho que nenhum deles queria ver. Por isso, precisavam te reinventar. Remodelaram suas atitudes, reinterpretaram seus gestos, reescreveram suas motivações. Tudo com uma convicção tão ensaiada que convenceram até quem não queria ser convencido. E quando a realidade ameaçava se impor, tratavam de reforçar o script. Você viu o que ele fez? Ela sempre foi assim. Você não percebeu antes. Frases soltas que, como veneno, contaminavam lentamente qualquer possibilidade de compreensão. No fundo, era uma fuga desesperada de responsabilidade. Assumir que erraram, que feriram alguém puro, que foram injustos, isso era impensável. Então preferiram o delírio da narrativa controlada. Só que a verdade, mesmo quando enterrada, cria raízes. E uma hora, ela cresce. E quando floresce, mostra que o monstro nunca foi você. O verdadeiro vilão era o silêncio cúmplice, a mentira repetida e a covardia institucionalizada. Não foi um erro isolado, foi um plano articulado. Eles sabiam que sozinhos não conseguiriam te destruir. Então formaram um coral de vozes dissonantes com uma única melodia: desacreditar você. Foi a estratégia da repetição, do veneno disfarçado de dúvida, da mentira contada tantas vezes, que começou a parecer verdade. Criaram um ambiente onde questionar era proibido, onde desconfiar de você era a nova regra social. Essa manipulação não gritava, ela sussurrava. Começou com insinuações, gestos sutis, conversas de corredor. Você já percebeu como ele mudou? Ela sempre me pareceu estranha. Frases soltas,
calculadas para não parecerem acusações, mas suficientes para corroer sua imagem. E quem ouvia, mesmo sem ter certeza de nada, preferia acreditar na dúvida a correr o risco de ser visto ao seu lado. Era uma operação psicológica, um gaslighting coletivo, onde sua própria sanidade foi colocada em xeque, onde a verdade parecia distorcida e a mentira ganhava status de fato. Mas essa tática tem prazo de validade, porque enquanto o ruído confunde, o tempo revela. E aos poucos, o que foi fabricado começa a desmanchar, e a pergunta inevitável surge: se ele era mesmo o vilão, por que tudo agora parece tão errado? Há algo profundamente incômodo em uma alma que permanece limpa num mundo acostumado com sujeira. Sua pureza, sua honestidade, sua forma de existir sem disfarces não era só diferente, era ameaçadora. Porque quando alguém consegue manter a essência em meio ao caos, sem trair a si mesmo, ele se torna um lembrete silencioso de que os outros poderiam ter feito o mesmo, mas não fizeram. Trocaram princípios por aplausos, verdade por conveniência e autenticidade por aceitação. E então você apareceu, sem performance, sem se curvar, apenas sendo quem é, e isso foi demais para eles. Não é que você tivesse a intenção de incomodar, você só existia. Mas a sua existência colocava em xeque toda a estrutura falsa que eles construíram. E como espelhos que revelam imperfeições, você foi rejeitado, perseguido, alvo de murmúrios. Porque é mais fácil tentar destruir o que nos lembra da nossa covardia do que encarar as decisões que nos corromperam. Você se tornou uma ameaça sem levantar um dedo, apenas por ser real em um ambiente onde todos estavam interpretando papéis. E quando a presença de alguém incomoda mais do que suas ações, é porque a verdade dele já começou a rasgar a mentira dos outros. E no fim, o que fizeram com você não foi apenas uma reação emocional, foi uma estratégia de sobrevivência. Eles não podiam permitir que a sua luz revelasse as sombras que escondiam. Então, fizeram o que qualquer sistema de trevas faz quando confrontado com a verdade. Tentaram apagar a fonte. Mas o que eles não entenderam é que luz não se apaga. Ela se recolhe, se transforma, mas sempre encontra uma forma de brilhar e ilumina principalmente aquilo que tentaram manter nas sombras. O que te derrubou não foi um erro, um deslize, nem uma falha moral. Foi inveja, pura, crua e silenciosa. Aquela inveja que não se manifesta em ataques diretos, mas em olhares tortos, em comentários vagos, em alianças formadas nos bastidores. A sua simples presença, o modo como você conduzia a vida sem precisar se corromper, despertava neles um sentimento que não sabiam como controlar. Não era sobre o que você fazia, era sobre o que você representava. E isso foi suficiente para quererem apagar o seu nome. A destruição da sua reputação foi uma construção paciente, quase artística. Foram semanas, talvez meses, de pequenas narrativas sendo plantadas. Palavras jogadas ao vento como algo não bate, tem algo estranho nele, ela é boa demais para ser verdade. Insinuações disfarçadas de preocupação. E assim, sem que você percebesse, a sua imagem foi sendo corrompida aos poucos. Não pela verdade, mas pela percepção manipulada. E quando você finalmente percebeu, já era tarde. As pessoas haviam comprado a versão que era mais interessante, mais fácil de digerir. A verdade é que eles nunca tiveram provas, só precisavam de uma boa história. E você, por ser íntegro, não estava pronto para esse tipo de guerra. Você achava que bastava ser bom, que bastava não fazer mal a ninguém, mas aprendeu da pior forma que em um mundo doente até a saúde incomoda, que a bondade escandaliza quem vive de malícia, e que muitas vezes não é o erro que te destrói, é a inveja daqueles que erraram demais para suportar alguém que ainda é inteiro.
Existe uma forma de violência que não estoura tímpanos, não quebra ossos, nem deixa hematomas visíveis, mas ainda assim destrói. É o abuso emocional, psicológico e espiritual. Aquele que entra em silêncio, mas reverbera dentro da alma como um terremoto. Foi esse o tipo de abuso que você sofreu. Eles não gritaram, eles não bateram, eles sorriram e nesse sorriso esconderam o veneno. Usaram palavras como armas, silêncio como punição e a dúvida como ferramenta de tortura. E você, que só queria paz, se viu preso numa guerra invisível. Eles descarregaram suas frustrações em você como se fosse seu papel absorver o peso que eles mesmos não queriam carregar. Jogaram sobre você suas inseguranças, medos, rancores, invejas e ainda te fizeram sentir culpado por não suportar. Chamaram sua dor de exagero, sua sensibilidade de fraqueza e seu limite de desrespeito. E o mais cruel, fizeram tudo isso de forma sutil, para que ninguém visse, para que você mesmo começasse a duvidar de sua dor. E quando você começou a se afastar, quando ergueu barreiras para proteger o que restava de si, te chamaram de frio, de ingrato, de insensível. O que fizeram com você não foi apenas injusto, foi cruel, calculado, sistemático. Foi abuso em sua forma mais disfarçada, mas não menos devastadora. E agora, quando a verdade começa a ecoar, eles fingem surpresa. Se dizem chocados, porque sabem que, se o mundo entender a profundidade do que aconteceu, não será apenas a sua reputação que será restaurada, a deles será destruída, porque não há disfarce que esconda por muito tempo a violência emocional praticada com sorrisos no rosto. Não foi seu tom de voz, suas palavras ou suas ações que os assustaram. Foi a sua luz. Uma luz que não precisava se exibir, que não buscava reconhecimento, mas que apenas por existir revelava o que os outros tentavam esconder. Em ambientes onde a falsidade era norma e a manipulação uma habilidade social, sua autenticidade era como uma lanterna em um quarto escuro, e ninguém gosta de ser visto no meio do caos que criou. Você não apontava dedos, não fazia discursos, mas sua simples presença fazia as máscaras tremerem. E é isso que muitos não entendem. Às vezes, ser luz é ser ameaça, porque a luz denuncia. Ela mostra os bastidores, expõe o teatro, revela as rachaduras nas fachadas perfeitas. E como você não podia ser comprado, convencido ou silenciado, se tornou perigoso. Não por suas intenções, mas por sua essência. Eles não sabiam o que fazer com alguém que não jogava o jogo, que não cedia à pressão, que não aceitava se moldar ao molde podre do ambiente ao redor. Então, em vez de mudar, preferiram te apagar, porque é mais fácil apagar uma luz do que reformar um sistema inteiro construído em cima da mentira. Mas o que esqueceram é que a luz, mesmo quando ofuscada, permanece acesa. E quando voltar a brilhar, e sempre volta, será ainda mais forte, porque agora não iluminará só o caminho, iluminará também os rostos de quem tentou escondê-la. Você era o ombro, o consolo, o abrigo emocional. Era aquele que ouvia sem julgar, que acolhia sem cobrar, que estava presente sem pedir nada em troca. E isso te transformou na lixeira emocional de pessoas que nunca quiseram se curar. Elas não te procuravam por empatia, mas por conveniência. Jogavam sobre você seus traumas, suas crises, suas culpas, e quando você, exausto, tentava respirar, te acusavam de estar distante, frio, indiferente. Não era amor, era vampirismo emocional. Elas precisavam de alguém que carregasse o que não tinham coragem de enfrentar. E você, com o coração aberto, acolhia o que nem era seu. E mesmo quando se desmanchava por dentro, continuava tentando manter tudo de pé, até que seu corpo começou a somatizar o que a alma não aguentava mais. Ansiedade, culpa, tristeza sem motivo, cansaço que nem o sono curava.
Você carregava fardos que não eram seus e ainda era julgado por sentir o peso deles. E quando finalmente disse basta, quando se afastou, quando colocou limites, o script mudou. Agora você era o ingrato, o insensível, o egoísta. Te chamaram de fraco, mas ignoraram os anos em que você foi forte demais para todos, menos para si mesmo. A verdade, eles nunca te valorizaram, só te usaram. E agora, com você distante, estão em choque não pela sua ausência, mas pela falta do depósito emocional que mantinha a podridão deles fora de vista. Existem feridas que vão além do corpo, além da mente. Feridas que tocam algo sagrado, algo que está ligado ao invisível, ao espiritual. Quando atacaram você, não estavam apenas ferindo um ser humano, estavam violando um campo divino. Porque há pessoas que carregam uma missão, uma sensibilidade, uma luz que não veio deste mundo. Pessoas que caminham em alinhamento com um propósito maior, e mexer com elas é muito mais do que uma questão de justiça humana. É uma transgressão espiritual. O que fizeram com você foi traição em sua forma mais pura, mas também foi profanação. E o que muitos não entendem é que o universo pode ser silencioso, mas não é omisso. Quando alguém toca no que é sagrado com mãos sujas, o equilíbrio se quebra. O que antes era apenas intriga e fofoca começa a se transformar em colheita amarga. Portas que antes se abriam com facilidade agora se fecham. Paz que parecia garantida se transforma em inquietação. A vida responde, mesmo que os culpados não entendam o porquê. Porque o que fizeram com você não foi apenas injusto, foi espiritualmente burro. Brincaram com algo que não compreendiam, zombaram de uma força que não viam e agora começam a colher o que plantaram. Você nunca precisou desejar vingança, nunca foi preciso. Porque quando alguém se levanta contra o que é puro, quando usa malícia contra o que é verdadeiro, há uma reação que não parte da vítima. Parte do próprio universo. E essa resposta não chega com aviso, mas sempre chega. O que te fizeram não ficará impune, não porque você exige justiça, mas porque justiça já foi decretada nas esferas que eles fingem não acreditar. E o mais irônico, agora, enquanto sua paz começa a se restaurar, eles perderam a deles, não por você, mas por terem tocado o que nunca deveriam ter tocado. Você foi julgado sem aviso, sem chance de defesa, sem direito ao contraditório. Foi condenado antes mesmo de saber que estava sendo acusado. A sentença foi dada nos corredores do silêncio, nos bastidores da hipocrisia, onde a verdade não importa, só a versão mais conveniente. E os juízes eram covardes. Gente que se recusa a encarar o outro nos olhos, que prefere o conforto do eu não me meto, enquanto assiste à destruição de uma reputação. O tribunal era real, mas invisível. E a dor que você sentiu, legítima, foi ignorada porque dava trabalho demais entender sua versão. As mesmas pessoas que diziam prezar pela verdade, pela empatia, pelo diálogo, foram as primeiras a virar o rosto. Nunca te procuraram, nunca perguntaram o que aconteceu, só ouviram um lado, e esse lado era conveniente para manter o mundo delas intacto. E o mais cruel é que, quando você tentou falar, foi silenciado, porque sua dor era incômoda demais, sua verdade complexa demais. Eles queriam uma história simples, com um culpado claro, e você foi escolhido para esse papel. Não porque era o mais justo, mas porque era o mais fácil. Esse tipo de julgamento não acontece em tribunais oficiais, mas nos olhares que mudam, nos sorrisos que desaparecem, nas conversas que te excluem. É a pena sem processo, a morte social sem autópsia. E quando você finalmente percebe que está sozinho no banco dos réus, entende que está cercado não de inimigos, mas de omissos. Gente que poderia ter feito algo e escolheu não fazer nada. Mas o tempo, esse juiz silencioso, começou a virar o jogo. E enquanto a verdade se ergue um por um,
Os membros daquela corte de covardes começam a perceber que a história não terminou no veredito deles. Eles não jogaram sujo de forma explícita. Isso seria arriscado demais. Eles preferiram a guerra fria, fria nos gestos, calculada nas palavras, silenciosa nas intenções. Começaram a minar sua imagem como quem cava um túnel, por baixo, sem barulho. E quando a explosão aconteceu, ninguém sabia de onde veio, mas já era tarde. Sua destruição foi roteirizada como se fosse uma novela. E você, sem saber, era o personagem central de uma história que não escreveu. As falas eram falsas, as cenas eram editadas, e o roteiro servia apenas para alimentar a vaidade dos roteiristas. Usaram a linguagem da manipulação como ferramenta, palavras sutis, gestos ensaiados, vitimismo performático. Enquanto você tentava entender o que estava acontecendo, eles já estavam várias páginas à frente, antecipando seus movimentos, manipulando suas reações para depois usá-las como prova contra você. E o mais perverso, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam que estavam criando uma versão alternativa da realidade. E quanto mais você tentava se defender, mais parecia culpado, porque para eles a verdade nunca foi o objetivo. Era o controle da narrativa. Essa Guerra Fria não deixou sangue visível, mas deixou rastros. Nas suas emoções, na sua saúde mental, na sua confiança. Você passou a duvidar de si mesmo, a se perguntar onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mas a resposta é uma só: nada. Porque o problema nunca foi você. Foi o medo deles de serem expostos por alguém que não cabia na encenação. Agora, o palco começa a desmoronar. As máscaras caem. E o público começa a perceber que talvez o verdadeiro vilão não era quem eles pensavam, mas quem escreveu o roteiro da sua ruína com uma caneta encharcada de inveja. A verdade pode até parecer lenta, pode parecer ausente, mas ela nunca falha. Ela observa, espera e aparece quando menos esperam e mais precisa. Enquanto te chamavam de exagerado, instável, falso, a verdade ficava de pé, silenciosa, apenas esperando o momento certo. E esse momento chegou. Um por um, os fatos começaram a emergir. As contradições se multiplicaram. As versões começaram a desmoronar sob o peso da própria mentira. E agora, quem antes tinha todas as certezas, começa a gaguejar diante da realidade que bate à porta. É curioso como o tempo é o maior aliado de quem é verdadeiro. Ele não precisa ser apressado. Basta que siga seu curso, e tudo o que foi fabricado começa a perder o brilho. A verdade não precisa se justificar. Ela apenas sobrevive. E é essa sobrevivência que está colocando os impostores em pânico. Porque aos poucos, os olhos que antes estavam cegos pela manipulação estão se abrindo. As perguntas estão sendo feitas, e as respostas, enfim, estão revelando quem realmente era quem. A maré virou, e agora não é você quem precisa se explicar. São eles. O mais poderoso disso tudo é perceber que você não precisou gritar, se vingar ou jogar sujo. Você apenas resistiu. E essa resistência, esse silêncio carregado de verdade, foi o que os derrotou. Porque no fim das contas, a verdade não precisa vencer gritando, ela vence durando, e você durou, você resistiu, e agora é a mentira que não consegue mais se sustentar. No meio de tanta escuridão, você foi, e continua sendo, a prova de que o bem ainda é possível. Sua coerência, sua bondade, sua lealdade, tudo isso foi uma afronta para quem há muito já tinha desistido de ser bom. Você não era o problema. Você era o lembrete vivo de que ainda existe verdade, compaixão e integridade nesse mundo. E isso, para quem vive na mentira, é insuportável, porque sua existência desmente a desculpa que muitos usam para justificar sua frieza. Ninguém presta, mas você presta, e por isso foi atacado. Não foi sua perfeição que incomodou, foi sua humanidade.
a capacidade de errar e ainda assim manter a essência. A forma como você ajudava, perdoava, ficava em silêncio quando poderia gritar. Seu comportamento era uma acusação silenciosa contra todos os que se renderam à frieza, à manipulação e ao ego. Você não precisou provar nada. Sua vida já era a prova. E essa prova era um problema para quem queria continuar vivendo sem espelhos. Agora, depois de tudo, você continua sendo o que sempre foi. Luz em meio às trevas. E mesmo ferido, cansado, transformado, você ainda carrega a essência que muitos tentaram destruir e falharam. Porque o bem, quando é genuíno, não desaparece. Ele resiste. E quando o mundo começa a despertar, é nele que encontra esperança. Você é essa esperança, a prova viva de que, apesar de tudo, ainda vale a pena ser verdadeiro.